Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro dos Diálogos de um Rabino. Como vocês já sabem, esses encontros têm o apoio da Helbor, da Fullwood e da Rossetti. Passo a ler agora um currículo abreviado do convidado especial de hoje. Com mais de 20 anos de experiência, ele é conselheiro titular do Conselho Nacional de Proteção de Dados e Privacidade e do Comitê Nacional de Cibersegurança, além de diretor do Departamento de Defesa e Segurança da Fiesp, onde também lidera o grupo de trabalho de segurança cibernética. Ele atua como consultor em proteção de dados na FEComércio São Paulo, integra o Conselho e o Comitê de Transformação Digital do Einstein e é secretário executivo do Fórum Empresarial LGPD. Entre suas muitas funções, é também diretor e secretário da CONIB, árbitro da Câmara de Disputas Relativas a Direito Digital da ABPI e muitas outras funções que ele vai contar para a gente aqui diretamente, além dos livros que ele já teve a oportunidade de publicar e participar. Quero convidar meu amigo Rony Weinzoff para esse bate-papo. Prazer enorme, Michel. Acho que é uma discussão mais do que relevante, ainda mais conversando contigo nesse tipo de canal aberto e com pontos tão relevantes para a sociedade atualmente. Estou com saudades de você e da tua família e do tempo que a gente atuava junto aí em São Paulo. Também, né? Há pouco a gente se lembrava, inclusive, de uma viagem que a gente fez junto ao Vaticano e tivemos a oportunidade de conhecer pessoalmente o Papa, né? Numa função super relevante de diálogo interreligioso que você sempre capitaneou. E acho que é um pouco disso, né, que a gente precisa debater, né? A importância desse tipo de diálogo para parar arestas e a gente ter cada vez mais um ambiente físico e um ambiente online saudável, sustentável e de respeito, né? Se é que é possível diferenciar um ao outro hoje em dia. É verdade, eu estou percebendo que tanto você como eu temos uma foto muito parecida nas nossas salas. Aqui, né? Bem bacana. A gente teve essa oportunidade de ir com a CONIB para o Vaticano e ter esse encontro com o Papa, com a presença do cardeal de São Paulo, Dom Odilo, lá conosco, e foi algo realmente muito especial. Rony, o assunto que a gente vai discutir hoje está quente, mais quente do que a gente imaginava quando a gente agendou essa conversa, porque acabou de sair um anúncio da Meta revisando toda a sua política de controle de conteúdo. Eu gostaria de começar o papo já perguntando o que você acha desse anúncio, por que ele acontece nesse momento e de que maneira isso vai impactar os mecanismos de controle dos conteúdos nas redes sociais. Legal, Michel, obrigado pela pergunta. Assim, eu acho que é muito temerário esse tipo de posicionamento, e para isso acho que vale a pena a gente voltar um pouquinho na história para depois contextualizar um pouquinho melhor, né? O que nós estamos falando aqui de moderação de conteúdo nessas grandes redes sociais. Acho que o grande debate dessas grandes redes sociais tem até um conceito bastante interessante de net states, né? Ou seja, que essas redes sociais elas se tornaram verdadeiros estados, né? Porque tem vários elementos atribuídos aí àquilo que se chama tradicionalmente de um verdadeiro estado, né? Que é um território virtual. Ele é povoado pelos seus cidadãos que interagem e tem ali as suas determinadas regras, né? E o fato é que essas plataformas digitais elas atingiram um nível em que hoje elas praticamente são aí uma infraestrutura pública de comunicação da sociedade, né? Ou seja, elas são grandes meios de comunicação em massa. Existe uma base privada na relação contratual com cada usuário, né? Que são os termos de uso, as regras ali já existentes, mas com essa dimensão pública diante desse impacto que existe em toda a população, né? E isso tem um nome, né? Que fala assim em efeito de rede comunicacional, né? E é por isso que cada vez mais em razão desse conceito de net state, que há um interesse público, não só esse interesse privado, que é na relação com os termos de uso e as políticas de controle de conteúdo, mas também existe um interesse público em exigir delas uma absoluta transparência em relação a quais são os critérios de decisão sobre moderação de conteúdo e comportamento, porque
os critérios de decisão sobre moderação de conteúdo e comportamento, eles afetam, hoje em dia, como que essa comunicação na esfera pública ela é constituída, né? E quando a gente olha lá para trás, quando se começaram aí praticamente as redes sociais e a internet comercial, lá em 1995, em 1996, quando a internet começou a ser comercializada efetivamente e vir ao público, existia uma grande proteção dos intermediários, né? Justamente para não se impedir que a inovação se concretizasse. Então, lá atrás, em 1995 e 1996, juridicamente foram criadas várias barreiras jurídicas necessárias para isentar essas redes sociais como um todo, os serviços da internet, como sendo intermediárias em relação àquele conteúdo, porque quem fala, quem dispõe do conteúdo são os usuários e não as plataformas. E foi importante isso lá atrás. Nos Estados Unidos, teve uma legislação muito relevante ali em relação à isenção de responsabilidade naquele momento e que permitiu efetivamente serem criados todos esses serviços muito bons hoje em dia que nós utilizamos. Mas com o passar... Rony, deixa eu tentar resumir o que você falou até agora, porque é bastante conteúdo. Eu quero ter certeza que todo mundo está acompanhando a gente. Legal. Se eu te entendi corretamente, as redes sociais, de alguma maneira, são tratadas como verdadeiros estados, como verdadeiros países, e precisam ter uma legislação que governe, que coordene o que acontece dentro desse território chamado redes sociais. E, no princípio, para essas redes sociais existirem, para elas acontecerem, um certo grau de liberdade era importante naquela etapa, naquela fase. Era importante que as pessoas se sentissem encorajadas e tivessem a liberdade de se expressar livremente naquela primeira etapa, correto? Não só as pessoas, mas as próprias plataformas como intermediárias, era importante que elas tivessem uma isenção de responsabilidade para elas não poderem ser responsabilizadas em razão dos atos dos seus usuários. E naquele primeiro momento, isso foi super importante, porque senão o risco seria tão grande que, de repente, a gente não teria o desenvolvimento de todos esses serviços que nós temos atualmente, né? Então, foi justamente dessa forma que foi constituída lá em 1995 e 1996, né? Foi uma estratégia para permitir a criação do que temos hoje. Perfeito, exatamente. E foi na minha opinião, foi uma estratégia acertada naquele momento, né? Só que com o passar do tempo, a gente começou a acompanhar vários efeitos nocivos da rede, né? E quais são esses efeitos nocivos? Desinformação, discurso de ódio, contas inautênticas, comportamentos realmente, verdadeiramente nocivos e uma certa omissão das plataformas para fazer um combate efetivo disso. E aí a gente acompanhou casos emblemáticos aí de efeitos da rede. Um dos mais emblemáticos e famosos foi o efeito do Cambridge Analytica Facebook, né, onde se tiveram aquelas revelações todas e o próprio Mark Zuckerberg foi cobrado naquela época na Câmara dos Deputados e no Senado dos Estados Unidos, onde a liberdade de expressão é a mais ampla possível e imaginável, cobrando a plataforma de exercer ali uma moderação de conteúdo maior, né? Quando houve o Cambridge Analytica Facebook. E aí começaram a ser criadas novas legislações ao redor do mundo, cobrando as plataformas de terem uma maior ingerência em relação à moderação de conteúdo, ou seja, como você vai remover mais rapidamente o conteúdo, como que você vai combater contas inautênticas, qual é o tipo de moderação mais efetiva que você vai fazer, né? E aí a gente começou a ver legislações como na Alemanha, né, criando uma legislação específica, falando o seguinte: olha, existe uma subjetividade enorme para a moderação de conteúdo, porque é uma posição difícil das plataformas, né? Como calibrar o que é discurso de ódio, por exemplo, o que é desinformação e o que é liberdade de expressão, né? Então a Alemanha fez o quê? Olha, existem certos crimes aqui que estão definidos no nosso Código Penal, como em qualquer outro país. Para esses crimes, como racismo, como apologia ao crime, como terrorismo, entre outros crimes lá previstos,
você tem que retirar em 24 horas. Se você não retirar em 24 horas, a gente vai começar a avaliar se eventualmente você pode ser sancionada por isso. Ou seja, a gente está falando ali de conteúdos manifestamente ilegais, né? Aí a lei fala o seguinte: para aqueles conteúdos que não forem manifestamente ilegais, você abre o contraditório, abre a ampla defesa, e só traduzindo aqui que é importante, né? Ou seja, se você foi notificado e foi acusado de um crime que é manifestamente ilegal, abre o contraditório com aquele que fez a postagem, para ele poder se defender e falar, não, isso é liberdade de dá expressão. oportunidade para outra parte se defender. Isso. Exatamente. E aí você toma uma decisão, plataforma, se vai manter aquela remoção ou se vai permitir que aquilo fique no ar, etc. Para conteúdos que ainda estejam numa zona cinzenta ainda maior, se é liberdade de expressão ou se é um conteúdo nocivo, você pode usar, inclusive, consultores externos ou então um órgão externo para avaliar aquele conteúdo que vai ter uma decisão soberana, inclusive, sobre a plataforma, né? Que se chama de autorregulação regulada. Então, é um mecanismo interessante que se criou na Alemanha para isso. E na Europa, da mesma forma, foi criada uma nova legislação que se chama Digital Service Act, justamente impondo maior responsabilidade na moderação desse tipo de conteúdo. O que a gente está falando aqui, Michel, se chama de devido processo informacional, né? É uma analogia ao devido processo legal, né? No devido processo legal, eu me achei injustiçado, eu entro com uma ação judicial, a outra parte ela é ouvida, ela rebate, até que um juiz decide. No devido processo informacional, o que está sendo cobrado das plataformas é exatamente isso. Plataformas tenham ali um processo, um procedimento seu, para justamente viabilizar e ser claro em quais conteúdos são tolerados, quais não são tolerados, quando que você vai abrir para outra parte, quando você não vai abrir, quando você vai remover um conteúdo, quando você vai suspender uma conta, quando que você vai cancelar definitivamente uma conta, né? Então isso está sendo exigido na Europa, isso está sendo discutido agora no Brasil, através de uma ação no próprio STF. E aí, o que aconteceu, né? Trazendo aqui, Então, depois de dar essa volta toda... antes de chegar no momento atual, só ter certeza que a gente entendeu a fase 2. Então, de repente, esses estados, esses países que são as redes sociais, se declararam independência, se tornaram estados independentes. E como estados independentes, começaram a abusar da liberdade que foi dada no princípio para que eles fossem criados. No começo, aquela liberdade era importante para que esses estados fossem criados, que essas redes sociais existissem. Uma vez existentes, aí houve um certo abuso dessa liberdade, ou houve uma certa omissão, pelo menos, em relação à moderação do que estava acontecendo lá dentro. E o que estava acontecendo lá dentro era não só problemático, como até perigoso, né? E em certos casos, como você disse, criminoso, né? Crimes estavam ocorrendo dentro desses estados, crimes estavam ocorrendo dentro dessas redes sociais, então se estabeleceu regras, ou estamos trabalhando para estabelecer regras em diferentes velocidades, em diferentes países, para que esses estados, que no começo tinham uma liberdade muito grande para serem criados, a partir de agora tomem cuidado e passem a cumprir a legislação e passem a apenar, quando for o caso, passem a exigir responsabilidade das pessoas que cruzam fronteiras lá dentro. Exatamente, é eles serem mais diligentes para que se faça cumprir a legislação dos verdadeiros estados existentes dentro dessas plataformas, né? Então, agora se exige maior diligência de um combate mais efetivo desse devido processo informacional, ou seja, moderem de uma forma mais eficaz, porque a gente precisa de algo mais contundente para mitigar esses riscos todos de desinformação, de atentados à democracia, de discurso de ódio. A gente precisa de uma maior diligência. A autorregulação, ela não está funcionando. Tá. Agora, ainda antes da gente dar o próximo passo, só para ficar claro também para mim, existe um desafio aqui muito grande, que é a história da transnacionalidade, né? Essas redes sociais, elas funcionam ao mesmo tempo em diversos países do mundo, com diversas legislações diferentes. Então, quando você fala, por exemplo, a Alemanha
decidiu cuidar dessa e dessa maneira, mas isso não é necessariamente o jeito que outro país está cuidando. Mas os usuários estão espalhados, então quem publica está num país, quem comenta está num terceiro país, a empresa está sediada num quarto país. Como é que organiza essa bagunça? É, não é fácil de organizar essa bagunça, não. Mas, na prática, a grande maioria das legislações, que é o que acontece, inclusive, aqui no Brasil, por exemplo, o Marco Civil da Internet prevê isso, e essas legislações todas locais prevêem isso, é o seguinte: você decidiu explorar determinado mercado, como o mercado brasileiro, ou seja, você decidiu ali ter um negócio explorando o mercado brasileiro, ganhando dinheiro em cima de um mercado brasileiro, você tem que cumprir a legislação brasileira, independentemente de onde esteja a sua sede. Tá. E independentemente se você tem uma filial no Brasil ou não. Tá? Então, essa é a regra em geral em todas as localizações. Inclusive por isso, quando a gente vê casos aí mais graves, como por exemplo do Telegram, acho que todos vão se recordar aqui, né, em relação ao Telegram, quando eventualmente o Telegram não queria cumprir determinadas ordens judiciais do STF e não tinha ninguém aqui no Brasil para receber essas ordens judiciais, o que aconteceu? Olha, vou suspender o Telegram. Não vai ter mais o serviço no Brasil. Porque como que uma coisa é uma decisão judicial, outra coisa é o enforcement, né? Como você dá efetividade a essa decisão judicial se não tem ninguém aqui no Brasil? Então, você bloqueia o serviço. E aí ele nomeou um representante aqui no Brasil para essa finalidade. Recentemente a gente viu a mesma discussão com o X, né? Então, assim, é dessa forma que se estabelece, tá bom, você quer explorar o mercado brasileiro? Você tem que respeitar as legislações brasileiras. Senão pode chegar ao ponto até desse serviço ser suspenso. O que é terrível, né? Tanto para as plataformas como para nós usuários, né? O ideal sempre é que a gente tenha decisões aí que tenham bom senso e que os donos, né, das plataformas aí também respeitem, obviamente, a soberania de cada país a partir do momento em que ele está explorando o mercado nacional, né? Então é assim que se desenha essa questão de soberania nacional no ambiente digital. Perfeito. Legal. Né? Então, o que aconteceu, né, na prática? A gente tem então, essa segunda fase em que as plataformas elas são mais pressionadas a combater e a moderar esse conteúdo online, né? E a gente tem isso muito fortemente no Brasil atualmente, com a discussão que eu disse no STF, e a gente tem isso muito fortemente na União Europeia, né? E nos Estados Unidos, né, a gente viu uma discussão política muito grande em razão, obviamente, agora da eleição do Trump e um posicionamento do Zuckerberg, né, justamente seguindo ali, inclusive o Trump deu uma declaração nesse sentido, né? Eu acredito que o Zuckerberg ele ficou com receio da minha ameaça, né? Ele falou isso claramente, né? Em que o Zuckerberg ele decidiu a decisão principal, tem várias ali, né? Do Meta nesse sentido, mas a principal foi de cortar aqueles são agências de verificação de veracidade, né? Em relação a conteúdos que são publicados, né? Porque num território online onde cada um pode falar o que quiser, infelizmente a gente tem muita desinformação. Então, uma das práticas muito bem-vindas que as plataformas passaram a adotar foi contratar e pagar para agências de verificação de fatos ao redor do mundo inteiro, para poder verificar se determinados conteúdos nocivos, e a gente viu isso durante bem a pandemia, né? Durante a pandemia a gente acompanhou isso, né? Cada conteúdo de desinformação na pandemia aparecia ali, olha, isso aqui provavelmente é uma notícia falsa, favor confirmar no portal autêntico ali do seu governo, né? Então, essas agências de verificação de fatos ficam alertando usuários sobre perigos da desinformação em cada notícia relevante que são postadas na internet. E com essa discussão política toda nos Estados Unidos, ele resolveu descadastrar essas agências de verificação de fato e contar com um mecanismo que é um mecanismo dos próprios usuários das plataformas, né? Ou seja, traduzindo aqui, igual a gente tem no Waze, quando a gente está andando no Waze, não tem lá a informação dos usuários, olha, aqui tem um buraco na pista, aqui teve um acidente, os próprios usuários apontam, o que é muito útil, né? Mas nas plataformas a gente está falando de conteúdo de rede social de comunicação, ou seja, a gente está falando de plataformas que mexem com ideias, que mexem com pensamentos.
E agora, teoricamente, os mecanismos que vão existir somente são dos mesmos usuários que fazem as postagens. Ou seja, você não tem ali uma mídia especializada apurando a veracidade daquela informação. Ou seja, isso pode trazer um risco muito grande para a desinformação e para o discurso de ódio. Esse é um ponto. E o outro ponto que ele decidiu fazer também foi retirar, né, a equipe de moderação de conteúdo que está sediada na Califórnia, que é considerado um estado mais liberal, para ser transferida para o Texas, né, que é considerado um estado mais conservador. E só para ficar claro, né, porque hoje em dia, grande parte da moderação de conteúdo online, muito é feito por robôs, né, por algoritmos, que ficam verificando conteúdos nocivos e derrubando esses conteúdos. Mas, obviamente, que existem mecanismos que você vai reportando ali. Isso é nocivo, isso não é nocivo. Isso aqui foi retirado e era liberdade de expressão. E existem essas pessoas físicas que ficam avaliando essa moderação de conteúdo. Ou seja, é uma combinação de uma filtragem automática, com inteligência artificial e etc., e uma filtragem manual. Humana. Isso. Exatamente. É essa combinação, porque você vai automaticamente alimentando a inteligência artificial e treinando a inteligência artificial de acordo com vieses humanos. Na prática é isso, né? E quando o Zuckerberg fala, eu quero tirar da Califórnia e ir para o Texas, a gente está falando de um entendimento dele de mudar os vieses ali das pessoas que estão na Califórnia para o Texas em relação a, teoricamente, entendimento político, né? Na prática é isso, né? De polarização política. E eu acho que esse é o perigo para a gente não afetar, né? E essa é a principal questão, né? A minha opinião é que esse tipo de decisão do Zuckerberg em relação ao Meta, ela só reforça a necessidade de maior regulação das plataformas, né? Ela só reforça isso. Por quê? Porque a gente vai poder ter um ambiente de maior desinformação, um ambiente de maior discurso de ódio, em um ambiente em que se fortalece que a política ali prevalece, ao invés da gente ter uma neutralidade da rede, vamos assim dizer, que é uma utopia, né? É uma utopia em razão dos vieses humanos, né? Então é isso que aconteceu nessa decisão. E assim, o que vem pela frente, né? E assim, a gente tem uma opinião própria, né? Acho que a gente vai discutir isso um pouco, né, Michel, a questão do antissemitismo, do discurso de ódio voltado ao antissemitismo, né, que a gente vê de forma aterrorizante aí o que vem acontecendo em relação a uma permissividade em relação ao antissemitismo nas redes sociais, né? Então, esse é um ponto de muita importância de diligência, né? Ou seja, a ausência de uma legislação faz com que um empresário que quer ficar de bem com o presidente que vai assumir em poucos dias revise toda a sua política e impacte todos os mecanismos de controle dos conteúdos. E amanhã depois o presidente vai ser outro e ele volta atrás na sua decisão porque não tem uma legislação que faça isso. Quer dizer, deixar isso nas mãos do empresário que visa o lucro e não necessariamente tem uma obrigação ou uma responsabilidade que vai além da questão do lucro, é muito temerário, né? Vejam, obviamente que a gente tem uma ponderação de liberdade econômica, né, sem interferência do Estado de uma forma geral, mas aqui a gente está falando de um outro tipo de negócio. Esse é o ponto. E a gente volta lá para o nosso início, que nós estamos falando dos net states, né? Ou seja, nós estamos falando de grandes plataformas privadas, mas que têm uma conotação de infraestrutura pública de comunicação da sociedade. Né? Ou seja, são veículos e meios de comunicação em massa. E por isso que, além do interesse privado, existe um interesse da defesa de direitos coletivos, né? E é isso que se coloca. Neste momento, você fala, infelizmente, talvez precisamos de uma maior interferência do Estado para que se possa regular esse tipo de ambiente que afeta a sociedade como um todo, para que esse ambiente seja mais saudável e mais sustentável, né? Então, esse é o ponto principal. E veja, regulação não é inimiga de direitos, né? Esse é um ponto muito relevante. Tanto usuários
quanto os próprios provedores, eles têm a ganhar com um sistema claro e eficiente de resolução e moderação de conflitos online e também de reparação civil no contexto das plataformas digitais, né? Então, não é uma questão de privatização de função do Estado, função do Poder Judiciário, mas é uma questão de reencontrar um equilíbrio em quem está na linha de frente do combate ao discurso de ódio. Quem que está efetivamente na linha de frente para viabilizar o combate ao discurso de ódio, o combate à liberdade, o combate à desinformação e permitir a liberdade de expressão? São as plataformas através desses mecanismos todos, através dos seus algoritmos, através das agências de verificação de fato, através dos responsáveis ali que fazem a calibragem desses algoritmos, através da verificação de contas inautênticas. Então, tudo isso que está em jogo nesse momento. Tem uma ideia aqui que vem da Torá, que acho que pode ajudar a gente a pensar sobre isso, que é a ideia de que a libertação dos escravos não terminou na hora que eles cruzaram o Mar Vermelho. Na verdade, a libertação terminou quando eles chegaram no Monte Sinai e receberam os 10 mandamentos. Foi só na hora em que o povo recebeu a lei é que eles, de fato, adquiriram a liberdade. Porque liberdade sem regramento não é liberdade, é caos. Você precisa necessariamente de normas para que você funcione como sociedade. E quanto melhor estruturado for esse regramento, mais livre você é, porque os parâmetros vão ser estabelecidos e vão ser combinados. Então, acho que essa é uma metáfora que serve bem para a gente aqui. Totalmente, Michel, 100%. E como é bom, né? Além de ser rabino, você ter a formação jurídica, né? que eu lembro bem que você tem também. E é exatamente isso, né? E não só você ter as regras, mas essas regras, elas serem públicas e elas serem avaliadas constantemente, né? A transparência dessas regras, e é isso que se cobra muito, né? Que existam regras das plataformas, essas regras sejam transparentes, essas regras possam ser avaliadas pela sociedade, que possam ser realizadas pesquisas acadêmicas, auditorias, avaliação do desempenho desse devido processo informacional, né? Ou seja, avaliando efetivamente se as plataformas estão sendo suficientemente diligentes para que a gente tenha esses ambientes digitais, que são verdadeiros estados, saudáveis e sustentáveis, que é o que todo mundo quer. Perfeito. E você é diretor e é secretário também da CONIB, da Confederação Israelita do Brasil. Então, conta um pouquinho para a gente como esse assunto em particular impacta diretamente a comunidade judaica. Não, perfeito. Assim, é muito relevante assim que, veja, hoje em dia, as plataformas, as redes sociais, elas não dependem de ordem judicial aqui no Brasil para moderarem conteúdo, tá? Com raras exceções, mas não dependem de ordem judicial, tá? Mas, apesar disso, né, a gente vê nesse recorte do antissemitismo números que são alarmantes em relação às redes sociais. A gente fez um levantamento pela Confederação Israelita, onde a gente constatou no monitoramento mais de 118 mil menções antissemitas nas redes sociais, com um potencial alcance de 95 milhões de visualizações. A gente está falando só de antissemitismo, ou seja, é um alcance assim avassalador. E aí a gente está falando de usuários que defendem a globalização da intifada, a gente está falando de enaltecimento de grupos terroristas, a gente está falando de ameaças concretas a judeus, a israelenses, sob esse olhar teoricamente permissivo das plataformas. E, de fato, infelizmente, acaba, às vezes, se concretizando. A gente acompanhou, no final do ano passado, algo assustador, por exemplo, no jogo de futebol lá em Amsterdã, né, quando houve uma caça aos judeus pelas ruas ali em Amsterdã, que foi convocada por meio das redes, né? Ou então, aqui no Brasil, uma interrupção de um debate na Universidade Federal do Ceará por defensores do grupo terrorista Hamas, ou então aqueles ataques que aconteceram daquela vendedora judia em Arraial da Ajuda, ou seja, isso acaba se concretizando na prática. Então, qual que é a grande questão que está acontecendo no Brasil? E a CONIB, além de fazer esses levantamentos,
né, a gente vem combatendo de uma forma para mitigar esses riscos todos. Existe no STF hoje em dia um julgamento, né, que está avaliando se um dispositivo do Marco Civil da Internet que protege as redes sociais e isenta as redes sociais em relação à diligência na moderação do conteúdo, ou seja, resumidamente, né, hoje em dia, como eu disse, as redes sociais não dependem de ordem judicial para moderar o conteúdo. Mas se elas não moderarem, não tem nada que possa responsabilizá-las, a não ser uma ordem judicial descumprida. Uhum. Elas só podem ser responsabilizadas se descumprirem uma ordem judicial. Uhum. O que nós estamos defendendo no STF, inclusive a gente fez uma sustentação oral lá no STF recentemente, é que a gente siga muitos parâmetros daquela legislação alemã que a gente comentou, né? Ou seja, para crimes como crimes de racismo, terrorismo, instigação ao suicídio, violência contra mulheres, entre outros, as plataformas, elas removam isso em até 24 horas. Porque esses são conteúdos manifestamente ilegais. Se elas não removerem em 24 horas, a gente está defendendo que elas sejam responsabilizadas civilmente pelo conteúdo daquele usuário, né? E é isso que a gente vem defendendo, além de inúmeras outras ações que a gente vem fazendo. Agora, só um ponto, Michel, aqui nessa nossa discussão que eu acho relevante, porque muito se discute, né? Mas espera aí, se a gente tiver uma legislação que seja tão dura, a gente vai poder ter um overblocking sistemático, né? Ou seja, as plataformas elas vão ter receio de serem responsabilizadas e vão acabar cerceando a liberdade de expressão, né? Ou seja, como agora eu posso ser responsabilizado civilmente, é melhor eu retirar tudo do que eu ficar avaliando com maior contundência. Só que, por exemplo, teve uma avaliação pelo Ministério Federal da Alemanha, Ministério da Justiça da Alemanha sobre esse temor do overblocking com essa lei lá, e eles descobriram que não aconteceu na Alemanha nada disso. Muito pelo contrário, né? A lei lá na Alemanha, segundo o Ministério da Justiça alemão, tem incentivado as plataformas a removerem o conteúdo legal, a aprimorarem seus mecanismos de moderação e a investirem recursos para lidar com esse volume crescente de denúncias, né? Então, tem ajudado. Só que o que o Zuckerberg aponta agora lá nos Estados Unidos é um pouco do caminho inverso do que se pretende, né? E tanto que ele fala no anúncio dele em relação a tribunais secretos na América Latina e contra legislações na Europa. Então, assim, eu acho que é uma polarização desnecessária que a gente tem em estados democráticos de direito que só querem ambientes saudáveis e sustentáveis e que se cumpram a soberania do respectivo país, né? Dentro de premissas de um estado democrático de direito que a gente tem aqui no Brasil, que inclusive prevê, obviamente, felizmente, a liberdade de expressão como direito e garantia constitucional, mas que tem limites. Como esse conteúdo criminoso, no caso da plataforma, ter que tirar ele imediatamente em 24 horas, como esse processo de retirada se inicia? Quem provoca ele num primeiro momento? É necessariamente a justiça, ou é a própria plataforma, ou é um usuário? Quem é que denuncia esse abuso? Legal. Tem praticamente dois tipos de camada nesse tipo de situação, né? Ou uma filtragem prévia da própria plataforma e, em média, tá, Michel? Mais de 90% de conteúdos nocivos, eles nem aparecem para a gente porque existe uma filtragem prévia, tá? Então, existe tecnologia avançada com inteligência artificial para essa finalidade e o tratamento do conteúdo após denúncia, né? O que se pretende nesse tipo de tese que a gente levanta é que após a plataforma ter sido cientificada desse tipo de conteúdo. Perfeito. Aí passa a contar efetivamente esse prazo de 24 horas sob pena de responsabilização. Agora, óbvio, se ficar comprovado que ela teve ciência antes, e veja, às vezes a ciência dela pode ser um cliquezinho ali de denúncia na própria plataforma, Tá. né? De que você pediu a remoção. Então, isso já seria suficiente ali para startar esse prazo de 24 horas. Ou seja, não precisa ser um processo na justiça, pode acontecer na própria plataforma. Exatamente. É isso que a gente defende, que não necessite, apesar deles não precisarem de ordem judicial para isso, né, necessitar de ordem judicial e eles descumprirem para eles serem responsabilizados, acaba criando um cenário de uma
falta de diligência. Então, a gente quer que não necessite de ordem judicial para eles poderem ser responsabilizados. Se eles forem notificados extrajudicialmente com qualquer report e não removerem um conteúdo manifestamente ilegal, como crime de racismo, entre eles o antissemitismo, eles passariam a ser responsabilizados junto com o autor do conteúdo. Agora, quando você começou a se especializar nas redes sociais, a inteligência artificial não era uma realidade ainda, como ela é agora. De que maneira ela torna toda essa história mais complexa? E eu aproveito para perguntar o que fazer quando quem está violando os teus direitos não é um ser humano no outro lado da linha, mas um robô. Não, perfeito. E não, né? Acho que, principalmente com a IA generativa, a inteligência artificial já existe há um bom tempo, mas a IA generativa democratizou, no mínimo, o conhecimento e a discussão sobre inteligência artificial de uma forma geral, né? Eu acho que tem 2 pontos, né? Primeiro, a inteligência artificial ela também ajuda a combater a desinformação, a combater, como a gente estava falando agora, mais de 90% dos conteúdos nocivos eles são derrubados sem a gente saber. Isso tudo só é possível por meio de inteligência artificial. Agora, um ponto importante é o seguinte, IA é viés. IA é viés. Por quê? Porque ela é feita através de um pré-treinamento. E esse pré-treinamento, quem separa ali os dados, quem separa as informações, quem desenvolve o algoritmo é um ser humano. Né? Então, por exemplo, esses times de curadoria de conteúdo, né? Quem são as pessoas que estão avaliando os resultados por esse aprendizado por reforço humano da inteligência artificial? Que viés eles têm? Né? Eles são antissemitas? Eles não são antissemitas? Como que você falar do rio ao mar, né? Quem vai colocar ali a anotação, por exemplo, que agora a gente tem um novo tipo de antissemitismo, não é novo, né? Mas agora está mais em evidência, que quando aparecer isso, eu preciso atualizar para que a inteligência artificial passe a reconhecer que isso efetivamente também é um antissemitismo, né? Então, o desafio é esse, né? A gente conseguir com que as pessoas que façam o treinamento de IA e o aprendizado por reforço humano, né? A cada momento que é feita uma denúncia, isso prevaleça sobre os algoritmos, isso é bem relevante. Tem uma outra questão muito importante, que é um risco enorme, que são as deepfakes. Né? Hoje em dia, tem até um professor da PUC que fala bastante isso, o Joe Cortez, né? Aquela máxima, né? Eu preciso ver para crer. Né? Hoje em dia, o ver para crer pode ser algo que não seja verdadeiro. Claro, porque né? Então, imaginem você vê é verdadeiro. Oi? Nem tudo que você vê existe. Exatamente. Então, imaginem só, porque a gente vê a guerra que acontece é uma guerra de narrativas, né? Claro. Imagina essa guerra de narrativas com a utilização de deepfake, né? Então, é um perigo ainda maior nesse tipo de situação, né? E a gente vê, infelizmente, muitas vezes a mídia acreditando em notícias que são inverídicas, em razão da fonte que está provendo aquela informação. Agora, imagina só isso com a deepfake, né? Então, é por isso que se fala muito em geração de marcas d'água em relação a esse tipo de DNA, vamos assim dizer, dos conteúdos digitais, para que eventualmente as plataformas elas possam apurar aquilo que é feito com deepfake ou não, para eventualmente poderem derrubar antes de aparecerem, né? Então, tudo isso é super relevante nesse contexto de inteligência artificial, né? Então, realmente os desafios são enormes nesse sentido que eu comentei agora. A gente está terminando nossa conversa, uma conversa deliciosa e importante. Obrigado, Rony. E eu queria terminar contando para as pessoas um pouquinho como você chegou a ser um dos maiores especialistas em direito digital. Qual foi o caminho pessoal que você percorreu para chegar nesse assunto? E se você pode deixar também alguma recomendação para as pessoas que querem se aprofundar e aprender mais sobre isso. Não, muito bacana, Michel. Obrigado pela pergunta. É bom que a gente vai retomando um pouco da nossa vida, assim. Legal. Desde que eu sou estagiário, eu trabalho com esse tema, né? Então, eu tive a felicidade de iniciar num escritório que era um escritório já especializado nesse tema, isso lá em 2002, né? E
desde o estágio, então, eu comecei a aprender, a entender esse tema, e naquele momento o direito digital estava começando no Brasil, né? Então, a partir daquele momento, eu comecei a lidar na prática com aquele tema. Depois, obviamente, pós-graduação, depois eu fiz o mestrado, bem nesse tema de moderação de conteúdo online. Automaticamente, eu comecei a dar aula também sobre esse tipo de conteúdo. Eu virei um dos coordenadores da primeira pós-graduação que teve em Direito Digital no Brasil, na Escola Paulista de Direito, né? E aí, a partir daí, eu comecei também a ser chamado para várias entidades, como a Federação do Comércio, que você leu no início, pela Fiesp, sobre cibersegurança. Nem se discutia cibersegurança ainda na indústria, direito, aí há mais de 12 anos eu entrei lá para discutir isso também. Eu tive a felicidade de estar sempre muito próximo do serviço do comunitário judaico, então eu comecei na Federação Israelita do Estado de São Paulo, principalmente nessa minha atuação de advogado especializado em direito digital, porque estava começando o discurso de ódio online, infelizmente, naquela época. Então, eu comecei como advogado voluntário na Federação Israelita do Estado de São Paulo. Depois, eu fui chamado para a Confederação Israelita pelo Fernando Lotenberg para compor a nova chapa, também em razão desse meu conhecimento. Depois, com o Cláudio Lotenberg, ele me convidou para continuar, e agora a gente faz esse trabalho assim, muito bacana, infelizmente, né, para tentar combater o antissemitismo online. E da minha prática, hoje em dia eu tenho um escritório de advocacia, uma boutique. Há 1 ano e meio eu resolvi abrir meu escritório especializado em direito digital, e aqui no escritório tem vários advogados jovens e estagiários brilhantes nessa área. Infelizmente, hoje em dia tem muito conteúdo já nessa área, e acho que tudo hoje em dia está envolvendo uma discussão digital, né? Se fala muito disso, né? Não tem mais como você distinguir o físico do digital. A gente vive hoje em dia esse digital, né? E as repercussões jurídicas estão aí. E alguém que queira ler mais sobre o assunto, se aprofundar, você recomenda existe um curso sobre isso, um livro sobre isso, alguma coisa para as pessoas continuarem aprendendo sobre isso? Super, né? Tem muitos links. A Universidade de Stanford tem um centro especializado em inteligência artificial, então, fazendo uma busca online, dá para acessar facilmente a Universidade de Stanford. É bem interessante. Aqui no Brasil, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, por exemplo, no site delas tem várias cartilhas, vários documentos relevantes sobre isso. Eu coordenei vários livros nessa área, então eu tenho livros, se vocês procurarem com o meu nome, eu tenho livros publicados do Marco Civil da Internet, livros sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, e eu já tenho 2 livros aí que eu coordenei sobre inteligência artificial. Uma, Inteligência Artificial, Sociedade, Economia e Estado, e outra especificamente sobre uma nova legislação de inteligência artificial da União Europeia. E sobre conteúdos que são ali da comunidade judaica, a gente acabou sobre antissemitismo na CONIB, a gente acabou de lançar uma cartilha nova sobre combate ao antissemitismo, inclusive tem uma parte lá só sobre combate ao antissemitismo online. Então, no site da CONIB, conib.org.br, tem bastante informação sobre isso. Também tem o site do Stand With Us, que tem muita informação sobre isso, além do IB, né, que também tem muita informação sobre esses temas todos. Então, conteúdo online hoje é o que não falta, né? Rony, parabéns pelo teu trabalho e muito obrigado por essa entrevista. Michel, estou super contente aqui, fazia um tempo que a gente não se via, obrigado pelo convite, prazer enorme discutir com você sobre esse tema, e conte sempre comigo, estou à disposição, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima. Tchau, tchau.